Bom dia, seja bem-vindo. Mais um minuto na palavra, mais um tempo de entrega, de aprendizado, de ouvir Deus falar. Como é bom ter você aqui. E hoje nós temos uma palavra de encorajamento. Abra o seu coração, abra a sua mente, que essa palavra possa aquecer a sua fé hoje. Então vamos ler aqui os Salmos 37, versículos 4 e 5 dos Salmos 37. É um salmo que nos convida a confiar no Senhor, que nos faz pensar de que a nossa verdadeira alegria ela vem do Senhor. Nós precisamos sim dar alguns passos. E quando nós damos esses passos, nós vemos a realização. Nós vemos a construção daquilo que Deus quer nos entregar. Então, o versículo 4 ele começa dizendo: deleita-te também no Senhor, tenha prazer no Senhor, alegre-se, tenha satisfação no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Porque quando o nosso coração está alinhado no Senhor, nós conhecemos no íntimo a vontade de Deus para as nossas vidas. E os nossos passos, eles serão dados de acordo a essa vontade. Aquilo que às vezes a gente lê que Ele satisfará e Ele concederá o desejo do seu coração. Quando o seu coração está alinhado no Senhor. Quando não é o homem natural que deseja, mas quando é o homem espiritual que deseja. Ele vai desejar sempre as coisas do Senhor. E Deus satisfará. Não estamos falando de coisas naturais, mas de coisas espirituais. O que você tem desejado? Você tem tido real satisfação no Senhor? A sua alegria profunda em conhecer a Deus, em agradá-lo? Deleita-te, fala desse prazer em viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Quando o nosso coração ele está alinhado em Deus, os nossos desejos, eles mudam. Os nossos prazeres, eles mudam. É sobre isso. E o versículo 5, ele procede. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Nós vemos aqui que nós temos primeiro duas ordens, duas ações: entregar e confiar. Entregar totalmente. Entregar os nossos planos ao Senhor, entregar as nossas vontades ao Senhor, entregar as nossas preocupações ao Senhor, deixar que Ele controle tudo e direcione tudo. É sobre isso. Quando nós entendermos entregue e confia, entrega e confia, estão numa conjugação verbal de indicação. Entregue e confie. Entregue e confie. Não basta entregar. Nós precisamos confiar totalmente no Senhor. Deixar que Ele controle tudo. Que Ele nos direcione, que o nosso coração seja sensível a esse direcionamento. Confiar é mais do que acreditar. É viver por fé.
Confiar está muito além de uma realidade, daquilo que os nossos olhos estão vendo. Mesmo que as circunstâncias, elas nos parecem desfavoráveis. Talvez hoje você esteja vivendo isso. E Deus hoje está dizendo: entregue. Entregue, não só entregue, mas confie. Alinhe o seu olhar para Cristo. Deixe Ele te conduzir, porque há uma promessa. Há uma promessa. Quando nós entregamos e nós confiamos no Senhor, há uma promessa que diz: e Ele tudo fará. Essa é a promessa daqueles que entregam e daqueles que confiam totalmente no Senhor. Ele fará, fala de um agir, de um tempo favorável, não no nosso tempo, mas no tempo certo do Senhor. Não naquilo que nós almejamos, na hora em que nós almejamos, mas no tempo perfeito do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os seus erros do passado. A partir do momento em que você entrega totalmente, sem querer exercer o controle das coisas, porque muitas das vezes nós dizemos que entregamos ao Senhor, mas por vez nós tomamos de volta quando nós achamos que está demorando, ou nós até caímos no erro de desistir de buscar. Mas o texto ele nos convida para viver duas ações: entregar totalmente, descansar, e confiar é acreditar que o tempo certo, que o melhor tempo é o do Senhor. Que não são as circunstâncias do hoje que vão nos direcionar, mas é a nossa fé em Deus. Deus fará. Ele fará no tempo certo, no tempo perfeito. E eu quero então convidar a você a orar comigo, a entregar tudo aquilo que está afligindo o seu coração hoje ao Senhor, a colocar nas mãos dele e acreditar totalmente. E se esse acreditar é algo que você não consegue fazer, desligue-se então do homem natural e comece a pensar, porque quando o Senhor Jesus ele deu aos discípulos uma ordem antes dele subir aos céus, quando o seu ministério terreno findava aqui na terra, ele disse aos seus discípulos: ficai aqui, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Sabe, essa palavra ela me conforta tanto, porque Deus ele é tão perfeito naquilo que Ele almeja para nós, que a partir do momento em que Jesus não poderia mais estar presente com os discípulos, direcionando os discípulos, Deus preparou um presente maravilhoso para nós, que é a pessoa do Espírito Santo em nós, dentro de nós, para que esse Espírito Santo governe e não o homem natural. Então quando Jesus diz: ficai aqui até que desça sobre vós o Espírito Santo, que desça sobre vós o homem espiritual, a mente espiritual, o coração espiritual, aí sim os discípulos estavam prontos para sair, para viver todo o propósito. Nós temos essa presença, que é o Espírito Santo em nós. E é
com essa presença que nós aprendemos a confiar absolutamente no Senhor e não nas circunstâncias, porque o homem natural, ele olha para as circunstâncias, mas o olhar, no confiar, somente uma mente espiritual que está ligada totalmente aos propósitos de Deus. Somente assim nós conseguiremos descansar e confiar. Quando nós estivermos neste nível de intimidade, de entrega, do confiar, aí sim nós vamos viver a essência dessa promessa. Deus tudo fará. Porque o nosso coração muda, os nossos desejos mudam, as nossas vontades mudam, quando é o Senhor que governa em nós. E eu quero te convidar a orar, a entregar o seu dia, os seus medos, as suas preocupações, os seus anseios, as suas dores ao Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, colocamos diante de Ti o nosso caminho, Pai. Senhor, entregamos os nossos planos, as nossas vontades, ó Deus, os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas preocupações, ó Deus, as nossas decisões a serem tomadas hoje, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos. Ore assim, Senhor, eu coloco, diga qual é a sua preocupação. Diga, Senhor, eu coloco esse problema nas Tuas mãos. Eu coloco essa angústia, eu coloco esse filho, eu coloco essa pessoa. Declare, abra, diga ao Senhor, verbalize ao Senhor. Senhor, e diga, Senhor, eu reconheço, ó Deus, que preciso muito do Senhor. Reconheço, Pai, que eu preciso do Senhor para todo e qualquer desafio na minha vida. Declare isso ao Senhor. Declare ao Senhor e diga, Senhor, aquieta o meu coração. Tranquiliza, Senhor, as minhas emoções, para que eu possa, Senhor, viver a atmosfera desse confiar. Pai, eu sei, Senhor, ajuda-me, ó Deus, a descansar em Ti. Aumenta, Senhor, aumenta a minha fé e me ajuda a confiar totalmente em Ti. Diga isso ao Senhor, declare isso ao Senhor. E diga, Senhor, porque eu tenho certeza que só assim, nesse nível de confiança, o Senhor vai me levar a conhecer e a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Quando nós entregamos tudo a Ele, quando nós confiamos totalmente no Senhor, que nós possamos viver a essência dessa verdade absoluta. Entrega, confia e tudo Ele fará. Deus é contigo, Deus é com a sua casa. Deus tem os melhores planos e o tempo do Senhor é o melhor tempo, é o tempo mais assertivo para as nossas vidas. Aquieta o teu coração. Deus te abençoe.